Olá, pessoal, bom dia. Nós estamos começando aqui agora o Bom Dia Advocacia. Estamos aguardando aqui a chegada do nosso convidado de hoje para começar aqui essa primeira edição do Bom Dia Advocacia. Bom dia, doutora Eliana, nossa conselheira federal. Bom dia para você que está chegando agora na nossa live, no Bom Dia Advocacia. Hoje nós vamos receber o nosso presidente Rafael Lara Martins. Alô, agora sim? Temos aqui Bom o nosso convidado de hoje. dia! Bom dia, doutor Rafael. Muito Bom bom dia, dia. Reale, tudo bom? Tudo ótimo. Olha, eu queria dar as boas-vindas aos caros internautas, aqueles que estão conosco ao vivo, e aqueles que não assistem, que vão assistir essa gravação dessa live em outro horário, meu boa tarde, meu boa noite. Quem vos fala aqui é o jornalista Reale Palazzo, eu sou coordenador de comunicação da OAB Goiás, e eu serei o guia dessa conversa que iniciamos hoje. Bom, antes de mais nada, eu pergunto se podem me ver, se me ouvem com qualidade, qualquer defeito técnico, por gentileza, nos informem, aqui no chat, que nós vamos fazer o possível para solucionar com a máxima brevidade. Esse é o Bom Dia Advocacia, um programa da OAB Goiás que busca promover um contato direto entre os advogados e os temas da maior relevância para a classe nos últimos dias e nos dias que virão. Estará conosco sempre que a agenda assim o permitir o nosso presidente, Rafael Lara Martins, respondendo perguntas, abordando os temas mais calientes da atualidade, trazendo informações e notícias do dia a dia da nossa ordem. Para quem não conhece, Rafael Lara é advogado trabalhista, é sócio do escritório Lara Martins, é mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas, doutorando em Direitos Humanos pela UFG, com vasta atuação no sistema, já foi conselheiro federal, diretor da ESA, conselheiro federal da OAB. Doutor Rafael, é um prazer tê-lo conosco, seja muito bem-vindo. E diga-nos, presidente, o que a OAB pretende com o Bom Dia Advocacia? Um bom dia para você. Bom dia, Reale. Quero dar um bom dia especial a toda a advocacia do estado de Goiás e brasileira, diversos conselheiros seccionais, federais que aqui estão nos acompanhando, presidentes de subseção. Esse aqui, Reale, é um canal que a gente idealizou durante a caminhada no ano passado da campanha. A gente percebia que a advocacia, de uma forma geral, ela sentiu um certo distanciamento da OAB. Um distanciamento que é absolutamente factível e possível de ser compreendido, porque a gente tem uma grande quantidade de advogados e que vem se acelerando nos últimos anos. Somente nos últimos 6 anos nós aumentamos 20 mil advogados no estado de Goiás. E quando a gente fala em proximidade, quando a gente fala em estar perto da advocacia, nós precisamos de um canal. Nós temos hoje no estado de Goiás 57 subseções. Nós temos 167 salas nos fóruns durante todo o estado, ao redor de todo o estado de Goiás. Então, estar presente, estar próximo, estar junto com a advocacia do estado é algo que nós queremos e que nós contamos com os presidentes de subseção, com os conselheiros seccionais, com presidentes de comissão, com membros das comissões, tanto das seccionais quanto da subseção. E o Bom Dia Advocacia é uma forma que a gente vai ter também um canal direto, não apenas daquele advogado que participa da gestão, mas efetivamente de todo e qualquer advogada e advogado que esteja, não apenas no estado de Goiás, mas que esteja em qualquer lugar do mundo e quer interar com a advocacia. E o que é melhor, durante a campanha, durante essa ideia de trazer a presidência da ordem para próximo da advocacia, conversava com várias pessoas e dizia, é uma live, Reale,
de peito Sim, aberto. Uhum. É uma live de a gente poder olhar aqui nos olhos da advocacia e dizer: nosso chat está aberto para vocês, para com respeito, com cordialidade, nós conversarmos sobre todos os temas necessários. E aí eu até pego aqui a provocação da Oliveira Poliviana, que ela disse o seguinte: 57 subseções é muito pouco pelo tamanho do estado. E que no Nordeste do Goiano não tem subseção. Na verdade, tem. Nós temos a subseção de posse no Nordeste goiano. E se a gente for parar para pensar no papel da subseção, Poli, nós temos até um número grande. Nós temos no estado de Goiás um dos maiores números de subseção do país, falando-se em estados. Muitos mesmo dos estados que nós temos ao redor do país tem um número muito inferior de subseções. E aí eu lhe explico. Cada subseção é uma sede administrativa. Nas cidades em que a gente não tem subseção, nós temos o que chamamos de delegacia, com a nomeação de um colega advogado ou advogada para poder representar a OAB local. E ele faz às vezes, mas quando a gente cria uma subseção, nós temos uma outra situação. Uma situação em de termos um corpo diretivo eleito pela advocacia. Então não dá, regimentalmente, por exemplo, não dá para a gente ter uma subseção onde tenha menos de 70 advogados. E aí ela pergunta: e os outros 16 municípios? Na verdade, não são os outros 16, são os outros 200. Goiás tem mais de 200 subseções. E aí o meu querido amigo Bruno me corrige, que é o nosso querido conselheiro seccional por Formosa, que Formosa também faz parte do Nordeste Goiano, é a segunda subseção do Nordeste Goiano. É verdade, Bruno. Formosa fica no entorno de Brasília, ao norte, e com mais identidade com o Nordeste Goiano do que efetivamente com o entorno. Então, acrescento aqui, os nossos 2 conselheiros seccionais de Formosa são Bruno e Nilson. Nosso presidente de Formosa é o nosso presidente Edmar. E lá de Posse, nossa conselheira seccional é a doutora Juliana. E o nosso presidente é o doutor Eduardo. E aí, Reale, passo para você de volta para a gente poder continuar. Lembrando, presidente, que o sistema está sempre em transformação. Nos últimos anos foram criadas várias subseções. A subseção de Silvânia foi criada, a subseção de Pirinópolis foi criada, dentre outras tantas que não vou me lembrar agora. E, óbvio, o Conselho vai discutir isso e sempre que houver a necessidade de expandir as subseções, o sistema o fará, o Conselho vai analisar e vai fazê-lo. Reforçando o pedido aqui do presidente, mande o seu comentário, mande a sua provocação para a gente poder estar respondendo e fazendo com que esse canal seja aquilo que ele se propõe, que ele seja um meio de proximidade para que a advocacia esteja próxima da ordem. Presidente, nosso roteiro aqui tem uma polêmica, a polêmica do IPTU. Então, eu queria perguntar para o senhor. Um assunto de grande repercussão. Numa ocasião, circulou por grupos de WhatsApp uma cartilha. Essa cartilha estimulava o contribuinte a buscar por seus próprios meios o contencioso com a prefeitura, de modo a revisar o valor do seu IPTU. A OAB se manifestou de forma muito contundente, por meio de uma nota que teve ampla repercussão na imprensa, desaconselhando o cidadão a buscar esse litígio com a prefeitura por seus próprios meios. Por que a OAB tomou essa iniciativa, presidente? Diga para nós. Reale, o IPTU tem sido talvez um dos momentos mais debatidos desse início de ano, de início de gestão. A grande questão é que o processo da revisão do Código Tributário Municipal, ele começou na gestão passada. A Ordem dos Advogados do Brasil participou de grupos de estudos. A Ordem dos Advogados do Brasil falou com a imprensa, mobilizou-se, fez reuniões. Inclusive, tivemos um grande avanço, uma grande vitória para a advocacia. O ISS dos profissionais liberais, que atinge diretamente a advocacia, ele estava aumentando em mais de 5 vezes, mais de 500%. Houve uma mobilização da ordem, um trabalho da OAB junto com outras profissões liberais, outros profissionais liberais, e conseguimos reduzir significativamente o aumento do INSS, que iria impactar direto
no dia a dia da advocacia, dos escritórios de advocacia, até a lei do IPTU. Agora, passado isso, chega o lançamento de IPTU e existe uma revolta justa da sociedade com relação ao aumento no momento tão delicado da sociedade, no momento que a sociedade está se reconstruindo e que algumas pessoas estão experimentando aumento, reajuste, eu não posso chamar de reajuste, vou chamar de aumento mesmo, do IPTU em determinadas situações muito significativas, falam até em inviabilização e confisco, que é uma matéria constitucional específica. O que a Ordem fez nesse meio tempo? A gente pediu diversos pareceres, efetivamente, aos nossos tributaristas e constitucionalistas, para que a gente pudesse entender melhor a questão do IPTU e vislumbrar qual seria a inconstitucionalidade formal ou a inconstitucionalidade no texto legislativo que ensejasse a propositura de uma eventual ação coletiva em nome da OAB para toda a sociedade. O que nós percebemos? Temos muitos problemas, temos muitas questões a serem resolvidas, porém, questões que são atinentes a direitos individuais ou direito de determinados grupos. Tanto é que essa grande questão constitucional que se debate, que seria o confisco, já tem uma ADIM proposta em andamento por um partido político e que, assim como o Ministério Público, a OAB, também está acompanhando a referida ADIM, mas a gente não percebe uma inconstitucionalidade evidente, pontuada para a Ordem agir do ponto de vista coletivo com a ADIM. Porém, percebemos, como eu disse, diversas questões individuais e estamos estimulando a sociedade a buscar a contratação de advogados para a impugnação do IPTU. E foi por isso que lançamos uma campanha impugnando, na verdade rejeitando as diversas cartilhas que temos visto por aí, dizendo que para se buscar a impugnação não é preciso de advogados. Nós temos dito a toda a sociedade, não busque a revisão do seu IPTU sem advogado. A sua chance de êxito cai drasticamente. Contrate uma advogada ou um advogado para que faça essa impugnação. E nos próximos dias, Reale, nós estamos lançando para toda a advocacia um vídeo explicativo e um simulador específico da advocacia, da Ordem dos Advogados do Brasil, para que a advocacia possa calcular o IPTU dos seus clientes e possa agir, trabalhando e fomentando o papel da advocacia na sociedade. Olha, que boa novidade, ó. Já trazemos aqui no Bom Dia Advocacia. Presidente, eu queria propor agora uma discussão trazendo agora para dentro do sistema. O senhor esteve em Brasília recentemente, participou de algumas reuniões com o presidente do Conselho Federal, Beto Simonetti. Conselheiros federais participaram de reuniões, houve também uma reunião lá no Superior Tribunal de Justiça. Queria que o senhor pudesse trazer para a gente o que foi discutido nesses encontros, o que de bom isso pode render para a advocacia de Goiás. Veja bem, no dia, não me lembro agora exatamente qual foi o dia, mas nós tivemos há 2 semanas atrás a posse do novo Conselho Federal, lembrei. Obviamente, se foi a posse do Conselho Federal, só pode ter sido no dia 2 de fevereiro, sim, porque ela é regimental. Mas nós tivemos aqui a posse da nova gestão do Conselho Federal, e o Conselho Federal agora está sob a batuta do nosso presidente Beto Simonetti, que tenho certeza que está inaugurando uma nova fase na advocacia brasileira. E uma das pautas que nós tivemos nessa oportunidade, numa reunião informal com os presidentes de seccional do país, e lá nós tínhamos 24 presidentes de seccionais que estavam juntos dialogando, entre diversas pautas em comum que nós temos, uma que está incomodando a todos é o retorno das atividades presenciais dos tribunais. Todos, tribunais regionais do trabalho, tribunais de justiça, prédios de justiça federal, seja justiça eleitoral e militar também. O que nós percebemos, e nós temos dialogado muito, é uma situação muito constrangedora. Tudo está aberto, menos os tribunais. Nós temos restaurantes, academias, serviços públicos, serviços privados, comércio, indústria,
Tudo está funcionando, menos os tribunais. Mas isso não é desculpa, possível. presidente. Isso não se restringe só ao Tribunal de Justiça, são todos os tribunais aqui em Goiás. Todos os tribunais. Eu não estou. Aliás, todos os tribunais em Goiás e quase todos do Brasil, real. E quase todos do Brasil. Eu não estou aqui pontuando especificamente ninguém. Eu estou dizendo que a justiça precisa abrir suas portas. Eu estou dizendo que a sociedade e a advocacia não merece uma justiça de tela de celular e computador. Eu estou dizendo que nós temos protocolos de segurança para garantir o efetivo serviço. Nós somos a favor da vida. Nós somos a favor de as pessoas se cuidarem. Nós somos a favor de distanciamento, de máscaras, de álcool em gel, de limitação do número de pessoas dentro do ambiente necessário de acordo com o momento que estivermos vivendo. Mas não é admissível nós continuarmos com as portas dos tribunais fechadas. Não há nenhuma justificativa para que tudo esteja aberto, real, menos os tribunais. E aí, lá em Brasília, nós passamos por essa reunião com os presidentes seccionais e lá nós endereçamos o seguinte movimento: que a advocacia do país inteiro quer os tribunais de portas abertas. E hoje, terça-feira, dia 8, nós teremos uma reunião do presidente do Conselho Federal com uma carta assinada por todos os presidentes seccional do país, com o ministro-presidente do CNJ. E será o pleito da advocacia a abertura imediata dos tribunais. E aviso, hoje mais cedo, conversei com o presidente da Associação Goiana dos Advogados Trabalhistas, Dr. Jerônimo, e aqui em Goiás nós também lançaremos um abaixo-assinado para o retorno das audiências presenciais da Justiça do Trabalho em Goiás. Conclamo toda a advocacia a fazer um abaixo-assinado com mais de 1.000 assinaturas pedindo esse retorno, que nós também vamos agir localmente, oficiando o Tribunal Regional do Trabalho, oficiando o Tribunal de Justiça, oficiando todos os tribunais para o retorno das suas atividades presenciais. O que nós percebemos, Reale, a verdade o que nós percebemos é que muito antes de protocolos de segurança, nós percebemos uma vontade de não retornar presencialmente. E o que me assusta e me entristece é que as mesmas pessoas que hoje não querem voltar presencialmente são aquelas que daqui 5 anos vão estar pedindo a ajuda da ordem para não substituí-las por robôs. Porque esse é o próximo passo de uma justiça de tela de computador, de uma justiça que não recebe a sociedade, de uma justiça que não abre suas portas. Olha aqui, presidente, o colega Renato Ribeiro faz a pergunta, que já foi respondida, mas a OAB está lutando para fazer o TRT voltar de forma presencial para algumas tarefas. Está respondido, junto a uma união no Brasil inteiro, junto com o Conselho Federal para fazer isso. Eu queria também destacar aqui o comentário da Rafaela Lobo. Doutor Rafael, no DF existem quase 100 comissões especializadas para cada área do direito e a OAB Goiás tem planos de fazer algo parecido? Era a minha próxima pergunta, presidente. Como é que vai funcionar as comissões da OAB? Explica aí para a gente. Bom dia, Rafaela. Obrigado pela sua pergunta. Aliás, por falar em bom dia, Rafaela, eu quero deixar aqui um salve especial, Real. Sim. Hoje é aniversário da nossa querida conselheira federal, Laila. Olha que Laila, feliz aniversário para você. Já hoje pela manhã conversei com a Laila também. Uma honra contar com a primeira mulher do interior e a mais jovem conselheira federal da história da OAB Goiás. Parabéns para você, Laila. Voltando aqui à pergunta da Rafaela. Rafaela, você falou que a OAB-DF tem 100 comissões aproximadamente. Goiás também. Basta você entrar lá no nosso site, oabgo.org.br, entrar nas comissões e você vai ver, sim, quase 100 comissões voltadas para diversas áreas do direito. E aqui eu tenho uma novidade bacana para deixar aqui para a Rafaela e para toda a advocacia, meus amigos. No último dia 1º de fevereiro, nós lançamos o edital de participação das comissões. Toda a advocacia poderá participar das comissões. Basta vocês entrarem no site da OAB, preencher o cadastro. A comissão que você quiser participar, Rafaela, você será muito bem-vinda, assim como toda a advocacia. E as perguntas frequentes, Rafael,
Posso participar de mais de uma comissão? Pode sim. Se você tiver agenda para acompanhar, você pode participar de quantas comissões você quiser. Uma outra pergunta, vai ser presencial? Adianto, a grande maioria das reuniões das comissões não vai ser apenas presencial. Ela vai ser híbrida ou online, justamente para poder fazer com que todas as comissões do Estado de Goiás abranjam toda a advocacia do Estado de Goiás. E nessa gestão a gente está trazendo uma novidade, Real. Diga. Tradicionalmente, as comissões elas são compostas na sua diretoria por presidente, vice-presidente, secretário-geral e secretário adjunto. Nós temos percebido algo que é muito interessante. As subseções, ou seja, o interior do Estado, os nossos 257, salvo engano, municípios, nossas subseções, nossas delegacias, queriam participar mais das comissões da seccional. A distância muitas vezes impede, mas o online do pós-pandemia nos mostra que é possível conviver no híbrido, é possível conviver nessa nova relação. Então, nós teremos uma vice-presidência de subseção para cada uma das comissões, para que todas as comissões possam interagir e buscar a advocacia do interior do Estado que queira efetivamente participar das comissões da capital. E teremos também, em cada comissão, uma vice-presidência jovem. Para quê? Para que possa fazer a integração com a linguagem adequada, com o formato adequado, com a inclusão adequada para a advocacia jovem, que hoje já é 40% dos advogados do Estado de Goiás. 40% dos advogados do Estado de Goiás têm até 5 anos de inscrição. E respondendo a Luciana aqui, não existe valor nenhum a ser pago, Luciana, para participar das comissões da OAB Goiás. Basta você ser inscrita na ordem, você será muito bem-vinda. E aqueles que eventualmente não forem inscritos e tiverem pertinência temática com o assunto da comissão, quiserem fazer um pedido especial, a gente avalia também esse pedido especial. Estão todos e todas convidados para participar das nossas subseções. Basta ir lá, oabgo.org.br. Lembrando que as inscrições para que você possa fazer parte das comissões da OAB estão abertas, o edital está no nosso site, oabgo.org.br, você pode acessar o campo de inscrição, preencher os seus dados até o dia 28 de fevereiro. Presidente, voltando aqui ao tema dos tribunais, muita gente se manifestando, dizendo que é um absurdo, colegas reclamando, diz que a advocacia aqui, a Raiz RC Vieira, a advocacia concorda com esse posicionamento e a sociedade merece esse retorno. O Tomás Jaquino, os tribunais falham gravemente na comunicação remota com a advocacia. Se esse canal fosse mais bem aproveitado, o problema seria menor. Então, muitos problemas, presidente. Tem um processo previdenciário que já faz mais de um ano que teve audiência de instrução, ainda não foram abertos prazos para a alegação final, aqui do colega, do doutor João Líbero. Presidente, eu vou tratar de um outro assunto aqui que veio aqui nos comentários, que é um pedido aqui do colega Jacho aqui, mas ele fala sobre o projeto de incubadora de novos escritórios, do Dr. Victor Bruno. Presidente, alguma novidade sobre esse assunto? Como é que isso está andando? Reale, Victor Bruno, toda a advocacia. O projeto incubadora de novos escritórios, ele vai começar agora no mês de março, logo depois do Carnaval. Nós já teremos um grupo de trabalho debatendo isso. Nós já temos várias pessoas pensando sobre a incubadora de novos escritórios, refletindo e apresentando a ideia, não apenas da incubadora de novos escritórios, mas também de um outro grande programa que nós temos, que é o planejamento de carreira, uma espécie de mentoria coletiva e individual com quem já está há algum tempo na carreira para poder dialogar com quem está chegando agora e com quem já está estabelecido na carreira e pretende, a médio prazo, poder estabelecer um novo objetivo, seja internamente no escritório que está participando, com ascensão a cargos dentro do escritório, se tornar sócio e tudo mais. E eu quero aproveitar, Real, teve uma pergunta que foi feita aqui sobre os novos advogados, e quando a gente fala em incubadora de novos escritórios, não tem como a gente não lembrar deles.
Agora, às 10 horas da manhã, nós teremos uma solenidade online para novos advogados e advogadas do estado de Goiás. E às 2 horas da tarde, nós teremos uma solenidade presencial para novos advogados e advogadas do estado de Goiás. Meus amigos, eu preciso esclarecer para vocês. Às 10 da manhã eu estarei presente, me perguntaram se eu estaria presente hoje. Infelizmente, às 14 horas eu não vou poder estar presente. Esse final de semana, já tem alguns dias, eu testei positivo para Covid, mas estou bem, estou 100%, estou sem sintomas, não se preocupem. Mas eu testei positivo para Covid e os protocolos exigem que eu fique com o distanciamento e isolamento necessário. Então, infelizmente, eu não poderei estar presente na sessão das 14 horas, lamento muito. Seria a primeira sessão em que eu teria a honra, a primeira sessão presencial que eu teria a honra de estar como presidente da OAB Goiás. Estou verdadeiramente entristecido com isso, mas sinal dos tempos, sinal da pandemia, a gente precisa respeitar e é com esse isolamento que a gente consegue logo todos estarmos fora dessa etapa de história que a gente está vivendo. Mas eu quero trazer aqui para vocês que teremos novidades nas entregas de carteiras. A partir do mês que vem, o advogado, a advogada vai poder escolher se ele quer fazer a sua sessão presencial ou se ele prefere fazer online. A sessão presencial vai ter uma agenda prévia já designada pela Comissão de Seleção e Inscrição, que é tão bem presidida pela nossa conselheira seccional Natasha Palma. Agora, aqueles que optarem pela sessão online, de acordo com o número de pessoas, a gente vai fixar uma data para a entrega da carteira e dessa forma a gente vai poder, aqueles colegas advogados que tiverem alguma dificuldade de deslocamento, os colegas advogados que tiverem uma dificuldade momentânea ou permanente de estar em Goiânia no dia da solenidade, vão poder previamente optar por fazer a sua entrega online da carteira. Presidente, nós recebemos aqui uma provocação do Luiz Alberto, se não me engano, é o presidente da subseção de Pires do Rio. Presidente, o interior está sofrendo com os desmandos da DEGAP, estamos pedindo socorro. A OAB não está inerte, né, presidente? Oi, Luiz, um grande abraço para você, Luiz Alberto, que já foi presidente da subseção, foi conselheiro seccional e agora volta à presidência da subseção, dos presidentes mais experimentados que nós temos aí no sistema OAB do estado de Goiás. E de fato não estamos inertes. Aliás, agora nesses poucos dias que nós temos de gestão, nós tivemos avanços que saltam aos olhos de toda a advocacia depois de 2 anos de muita angústia com a DEGAP, né? O que nós obtivemos agora já no início de janeiro foi uma autorização, depois de 2 anos, uma autorização para que a advocacia possa voltar a se avistar presencialmente com os seus clientes. E isso é absolutamente um grande avanço. Sabemos, Luiz, como sempre tivemos, que temos desafios com a DEGAP, mas eu preciso reconhecer aqui a sensibilidade do novo diretor-geral do sistema prisional. Ele está efetivamente com uma preocupação de, junto com a advocacia, estabelecer um atendimento e já essa semana estabelecemos uma nova forma de procedimentos da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB, junto com a DEGAP. Estamos avançando bastante nesse tema e tenho certeza que avançaremos cada vez mais. Presidente, se eu me permite, vou entrar num outro tema. A doutora Lisandra Bonanceia faz uma provocação. Existe algum projeto visando a redução da anuidade? E eu quero complementar aqui com o Gustavo. Presidente, bom dia. Por que o prazo tão curto para pagarmos a anuidade com desconto? Podia estender o prazo do pagamento. E aí, o que o senhor acha dessa ideia? Repete o nome deles para mim, por favor, Real. Gustavo e Lisandra. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Lisandra. Obrigado pela pergunta. A anuidade é sempre uma questão bastante interessante e desafiadora para ser colocada. E eu tenho uma visão muito pragmática a respeito disso. Em primeiro lugar, eu gostaria, sim, que nós tivéssemos uma anuidade um pouco reduzida com relação aos valores que a gente tem. Agora, a gente precisa contextualizar isso. Em primeiro lugar, a anuidade da OAB Goiás, quando a nossa gestão, junto com o presidente Lúcio Flávio, recebeu a OAB Goiás,
ela custava o valor equivalente a 160% do salário mínimo. O que isso significa? Em valores atuais, é como se ela custasse quase R$ 2.000. Hoje, na nossa gestão, pela primeira vez na história da OAB Goiás, a anuidade custa menos do que um salário mínimo. E quando eu falo custa menos que um salário mínimo, eu preciso contextualizar isso. Porque a nossa anuidade, além de ter um valor inferior ao salário mínimo, ela sai numa tabela comparativa com outras seccionais, por isso que, vez ou outra, as pessoas dizem: a anuidade da OAB Goiás é a terceira mais cara do Brasil. Mas eu preciso contextualizar. Veja, em primeiro lugar, o preço cheio da nossa anuidade, R$ 1.128, é o preço considerado para classificar, não levam em consideração os descontos, tanto no prazo de pagamento, quanto da jovem advocacia que nós temos. O que eu quero dizer com isso? Nós temos um ticket médio do valor da anuidade da OAB Goiás. Qual que é o ticket médio do valor da anuidade da OAB Goiás? R$ 760. O que significa isso? Quando a gente pega todo mundo que paga anuidade e olha o valor efetivamente que nós temos para cada um, na média, nós temos R$ 760 de ticket médio. Então, se nós quiséssemos ser populistas, assim, nós teríamos uma anuidade para todos de R$ 760. Só qual que é o problema? Aquele colega que acaba de chegar e que hoje paga, se ele pagar à vista, menos de R$ 500, veja, menos de R$ 500, aproximadamente R$ 500 para a anuidade, ele passaria a pagar R$ 760. Quem está começando, quem está com maior dificuldade, quem precisa efetivamente. Isso acontece nos 5 primeiros anos com descontos progressivos. Então, no lugar de forma populista, reduzir imediatamente, a gente estabelece que a gente precisa ainda incentivar essa jovem advocacia. Então, isso é uma questão que a gente precisa colocar. Segundo, como eu disse, proporcionalmente a nossa anuidade é uma das que mais vem reduzindo no país inteiro. É uma que mais vem reduzindo no país inteiro. Só que a gente assumiu uma ordem com uma anuidade absurdamente inchada, que era não apenas o primeiro lugar, mas era um primeiro lugar com um percentual largo de distância do segundo lugar. E aos poucos, com sabedoria, com responsabilidade, sem medida populista, sem efetivamente, vou dizer até uma expressão ruim, sem efetivamente brincar com a inteligência da advocacia, a gente vem trazendo redução de valores da anuidade. E queremos continuar reduzindo. Quanto ao estabelecimento do pagamento com desconto, prometo que podemos levar isso para o Conselho Seccional para refletir sobre isso, mas é aquele raciocínio padrão de um desconto à vista ou um parcelamento longo. Hoje, efetivamente, quem está começando a advocacia paga aproximadamente, se quiser parcelar, R$ 50 por mês, e quem já está com mais de 5 anos de advocacia, ao parcelar, paga R$ 112,80. Mas fica aqui, eu tenho certeza que ao final dos nossos 3 anos de gestão, nós avançaremos muito nesse tema. E o que é mais importante, sem abrir mão dos serviços que a OAB Goiás presta a toda a advocacia, da qualidade desses serviços, sem abrir mão de ter uma maior, mais eficiente Procuradoria e Comissão de Prerrogativas do Brasil, sem a gente abrir mão daquilo que a gente oferece. E por falar em serviços, estou vendo que a gente está encaminhando aqui, quero lembrar a toda a advocacia que a Caixa de Assistência dos Advogados, a nossa CASAG, ela está passando por um choque de gestão com alterações de horários, com amplificação de seus serviços, e que hoje o restaurante da advocacia, que é o I, que fica lá na CASAG, está lançando um novo prato. Porque agora toda semana vai ter um prato especial com um preço especial voltado para a advocacia. Se você for lá na CASAG almoçar, tem um picadinho lá muito especial por R$ 29,90 na CASAG. Olha só que interessante. Que está sendo oferecido. Eu quero aqui parabenizar a gestão da CASAG, na pessoa do presidente Jacó Coelho, da vice-presidente Nelly Carita, também da Secretaria e Tesouraria, Daniela
Cafuri, Vanessa Pinheiro e Rodrigo Guedes estão fazendo um excelente trabalho, tem muito a fazer, tem muita frente aí a ser feito em serviços pela advocacia. Eu quero reforçar aqui a propaganda comercial, presidente. Ó, esse programa é o e-Express, ele começa a atuar hoje, a partir de hoje. É um prato executivo, que ele não tem nem entrada e não tem sobremesa, e ele só por R$ 29,90, quem já foi no i sabe da qualidade e as vantagens lá, tudo muito bem cuidado, toda a higiene, com todos os cuidados sanitários. O i vem se tornando, presidente, um point, não só dos advogados, mas também dos outros operadores do direito. O Ministério Público fica ali pertinho, promotores, procuradores estão no i, então a CASAG lança agora esse novo modelo de atendimento. Toda semana um novo prato, só por R$ 29,90. Aproveita essa promoção. O senhor tem o hábito de ir no i, presidente? Vou sim, gosto muito da feijoada aos sábados do i, e sempre que eu tenho oportunidade, eu tenho o hábito de almoçar em casa, real. É um combinado familiar que tenho, que eu, como todos os nossos colegas advogados, trabalho muito, e desde que casei, nós fizemos um compromisso de, na grande maioria das vezes, estando em Goiânia, de a gente almoçar em casa, que é um momento família que a gente tem, ainda que seja rápido, é um momento que a gente consegue efetivamente estar com os filhos, estar com a esposa. Afinal de contas, se assim não fosse, eu ia sair antes deles acordarem e muitos dias chegar depois que eles já estão dormindo, então almoçar em casa é um hábito para mim. E aí, efetivamente, isso torna reduzida a oportunidade de ir lá no i durante a semana. E como eu moro no mesmo bairro que fica o AB e que fica meu escritório, eu acabo conseguindo fazer isso com muita velocidade, com uma mobilidade muito interessante. Eu e minha família também temos esse acordo, a gente almoça juntos sempre que possível. Lembrando, o i-Restaurante está aberto de terça a sábado, das 11 às 15 horas. Tá? Vamos todo mundo aproveitar lá. Presidente, nós estamos nos encaminhando para o fim dessa primeira edição do Bom Dia Advocacia. Muitas perguntas, muita gente desejando saúde e pronta recuperação ao senhor. O senhor muito atento, está acompanhando aí a live. Se tiver alguma pergunta que o senhor queira responder, fica à vontade. Senão já vamos nos encaminhar para o fim. Olha, quero dizer a todos que eventualmente tiveram alguma pergunta aqui não respondida, que a gente vai depois, por meio da nossa equipe na OAB, falar com vocês para poder responder efetivamente. E nas próximas lives eu acho que a gente pode entrar em muitos outros assuntos, voltar em algumas perguntas. Todas as terças-feiras estarei aqui nessa live. Não necessariamente eu. Na verdade, deixa eu corrigir. Todas as terças-feiras nós teremos essa live Bom Dia Advocacia. Sempre que possível eu estarei presente. E eu gostaria muito de receber nossos presidentes de subseção, conselheiros federais, conselheiros seccionais, colegas advogados e advogadas que querem dialogar com a advocacia. Toda terça-feira, 7h55, coloca o despertador aí que a gente vai estar aqui. Olha, Reale, um grande abraço para todos e bom dia, advocacia. Grande abraço, presidente. Doutora Juliana Ribeiro, minha OAB é do estado do Pará, posso me inscrever nas comissões daqui, pois estou morando aqui. Doutora Juliana, todas as perguntas que não pudemos responder aqui ao vivo vai ser respondido pela nossa equipe, inclusive a sua. Presidente, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam nesse primeiro Bom Dia Advocacia. Esperamos todos na próxima terça, às 7h55, com essa grande participação, com todas as perguntas picantes. Aqui nós vamos enfrentar todos os temas. Muito obrigado a todos. Até terça-feira.